Olá, boa tarde. Os acontecimentos da sociedade são analisados pela Igreja Católica, que sugere pistas de ação a partir da sua doutrina social, divulgada neste programa e em cada semana. Hoje é nosso convidado o Padre José Manuel Pereira de Almeida, com quem conversaremos daqui a pouco. Antes mostramos-lhe acontecimentos que fazem a atualidade religiosa. Direitos humanos no sistema prisional, um tema de fronteira que esteve em análise por iniciativa da Pastoral Penitenciária. Sobrelotação das cadeias, discriminação e solidão são atropelos de todos os dias. A Igreja Católica de Portugal quer trabalhar em conjunto com o Estado e as suas diferentes instituições no sentido de tornar o sistema prisional num mecanismo de verdadeira reabilitação e reconciliação humana. Para tal, a Pastoral Penitenciária reuniu durante 2 dias em Fátima com representantes e responsáveis de instâncias públicas. Quanto mais frágil é a pessoa, ou mais fragilizada está, e quanto menos possibilidade a pessoa tem de se fazer ouvir, mais necessários se tornam estes direitos, ou melhor, estas instituições que a nação tem, o Provedor de Justiça ou a própria Comissão Parlamentar, mais necessários são estes serviços para que a pessoa saiba que não está desamparada. Tem apoios institucionais que podem dar-lhe uma ajuda no sentido da pessoa se sentir respeitada e, portanto, com o seu otimismo recuperado. Em cima da mesa esteve sobretudo o tema dos direitos humanos no sistema prisional, escolhido numa altura em que se tem verificado um aumento significativo no número de reclusos e as cadeias estão sobrelotadas. Nas 52 cadeias portuguesas estima-se que estejam atualmente presas 13 mil pessoas, o que favorece o surgimento de problemas nos diversos estabelecimentos. Tem de haver aqui também um acompanhamento e uma solicitude da parte da Igreja e uma colaboração com o sistema prisional, com as direções das prisões, com os guardas, etc. Portanto, juntos procurarmos o bem da pessoa humana e a defesa da sua dignidade, né? E dos seus direitos, né? E ajudá-la a não se sentir só, marginalizada, né? Outra das preocupações prende-se com a solidão e abandono com que muitos presos vivem atualmente. O suicídio nas cadeias, né, está ligado principalmente a uma sensação de abandono por parte da própria família, da própria sociedade e por outras situações, é evidente, né? Mas estes 2 fatores, o abandono é quase que gera um sentimento de morte, da pessoa estar morta, não é? Porque as pessoas só morrem quando estão esquecidas. E, portanto, esta sensação de abandono leva a esta tentação, muitas vezes, do suicídio. Em ligação com o Estado, a Igreja pretende reforçar o seu papel, quer na assistência espiritual, quer na visita voluntária aos presos, de forma a assegurar que estes façam uma caminhada de recomposição interior e de reconciliação com a sociedade. É a célula base da sociedade, mas a família nem sempre merece a proteção por parte do Estado. O tema está a ser analisado pelo Departamento Nacional de Pastoral Familiar. A Comissão Episcopal do Laicado e Família promoveu um encontro em Fátima com os secretariados e movimentos diocesanos ligados ao setor, para partilhar experiências e preparar futuras ações a implementar. A prioridade deste encontro é a partilha daquilo que se tem feito nas dioceses e estimular que, de facto, cada secretariado diocesano se empenhe o mais possível dentro das orientações diocesanas da própria diocese, se empenhe o mais possível nesta pastoral da família, que achamos que é muito importante nos dias de hoje. O Departamento Nacional da Pastoral da Família está consciente da complexidade dos problemas que afetam a vivência das pessoas, a nível financeiro, humano e religioso, e por isso quer ajudar a abrir pistas para um rumo novo. Está muita mudança a acontecer na sociedade e, portanto, como é que nós respondemos a essas mudanças, não é? E creio que aí temos que reinventar o modelo que seja resposta a essas mudanças e às necessidades das famílias atuais e aos desafios atuais, nomeadamente em relação à natalidade, à desagregação das famílias, à educação dos filhos, a uma série de problemas que hoje
precisam de respostas novas. Para o novo casal, responsável pela ação familiar da Igreja Católica a nível nacional, Fátima e Luís Lopes, uma das prioridades deste ano passa por ajudar as comunidades a enfrentarem uma sociedade que neste momento não é amiga da família. Eu creio que as famílias têm que se organizar e reagir, porque de facto valoriza-se muitas vezes instituições internacionais, estudos internacionais, e carrega sobre as famílias, não é? E portanto as famílias têm que se organizar e ser capazes de dar a resposta adequada. Não se calhar tanto às instituições, mas de formas de solidariedade. Porque de facto se não fosse a Igreja, se não fossem as famílias a desenvolver esses mecanismos, falamos da Caritas, falamos de outras estruturas da Igreja que tentam responder a isso, isto estaria muito pior. Agora, de facto, as famílias precisam de também dizer ao Estado que não podem estar cá, ser pau para toda a obra. Eu acho que a Igreja e nós também, enquanto equipa, pois devemos chamar a atenção disso. Quer dizer, nós não podemos continuar a permitir que decidam sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, e que se construa uma sociedade que de facto depois não tem... Não é amiga da família. Não é amiga da família, não é? Da reunião sobressaiu ainda a necessidade de construir uma maior interação entre os diversos serviços que facilita a resposta a problemas como a desagregação das famílias, com uma linguagem simples que seja potenciadora de inclusão. São dirigentes e técnicos das instituições particulares de solidariedade social. O trabalho que desenvolvem responde às carências emergentes e garante a paz social. De um lado, dirigentes e técnicos das instituições particulares de segurança social. Do outro, membros do governo e responsáveis pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a CNIS. Entre ambos, a vontade de agilizar e flexibilizar respostas sociais cada vez mais necessárias. Uma vasta rede onde estão entidades públicas, autárquicas e as do setor social, o que exige a coordenação e conhecimento recíproco em ordem a uma resposta eficaz e racional. É esse o objetivo da Carta Social. É preciso um trabalho de aproximação, que eu sei que já tem sido feito entre o poder local e tem havido conversações entre o poder local e a rede social e solidária, no sentido de se criar um caminho conjunto para as respostas sociais serem fixadas no mapa, numa carta social, mas uma carta social que junte todas as respostas para que se faça uma racionalização de meios e para que se evite concorrência desleal entre parceiros que estão a trabalhar no mesmo sentido. Um setor onde as instituições sociais são os principais parceiros, não apenas para que as respostas sejam dadas. Elas são também melhores e mais baratas. Tudo que nós canalizarmos pelas instituições sociais funciona melhor do que se o fizermos diretamente pelos nossos serviços. Convicções partilhadas entre dirigentes, os governamentais e os do setor social. O Estado não tem que fazer, eu diria que ao Estado compete fazer. Coordenar, legislar, apoiar, agora não tem que ser o agente, não é? E portanto, agora parece que estamos a reconhecer exatamente isso, já devia ter sido há mais tempo. Aquilo que todos nós estamos de acordo é que aquilo que é feito por este setor fica até mais barato, mas é muito mais eficaz, é muito mais próximo, tem qualidade garantida. Por isso, o Estado e o setor social estudam em conjunto as respostas sociais a prestar no contexto da crescente fragilidade financeira, económica e, sobretudo, social, onde é preciso considerar também a sustentabilidade das próprias instituições sociais. O Governo é que precisa de nós, das instituições. Nós cooperamos com o Governo. É evidente que as linhas de crédito são necessárias, insuficientes, marcadamente insuficientes. Eu, por vezes, divirto-me, num certo sentido, porque para outros setores há linhas de crédito com imensas possibilidades, e nós aqui estamos a falar de 12 milhões e meio, 50 milhões, não é nada, né, de facto, né? E as instituições vivem com imensas dificuldades. Mesmo em dificuldades, as instituições são a garantia de um ambiente de paz social.
Depende delas o conhecimento local dos problemas e por elas passam não apenas muitas das respostas, como o envolvimento de todos na construção de um futuro melhor. Também estão a dar um sinal de serenidade, de envolvimento, de convicção de que, de facto, o futuro constrói-se com todos, sem que ninguém fique para trás. Respostas às situações de carência que motivam dirigentes e técnicos das instituições particulares de solidariedade social, tanto na prestação de respostas sociais e como na procura de melhores soluções para a organização da sociedade. Estas e outras notícias estão em atualização permanente no portal de informação religiosa em agência.eclésia.pt. Espaço agora para a divulgação de temas da doutrina social da Igreja. Está hoje connosco o Padre José Manuel Pereira de Almeida. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa para nos falar destas temáticas da doutrina social da Igreja e hoje a doutrina social da Igreja como teologia moral. De que é que estamos a falar com esta formulação? É uma formulação particularmente recente na busca do seu estatuto próprio. Doutrina social da Igreja, que nem sequer teve sempre esta denominação, mas o ensino social da Igreja foi-se deslocando progressivamente, e eu diria clarissimamente a seguir ao Concílio Vaticano II, e é bom conversarmos destas coisas exatamente quando comemoramos os 50 anos do Concílio Vaticano II, na perspectiva teológica. É o número 41 da Solicitude Rei Socialis, de João Paulo II, que vem, digamos que, colocar essa clarificação de uma forma, em letra de forma, de uma forma clara. E a clarificação vem dizer-nos se a Igreja tem um partido político, se tem soluções técnicas, por exemplo, em causa está essa ambiguidade? E sobretudo, que entretanto se chamava eventual terceira via. O texto é muito claro, diz: a doutrina social da Igreja não é uma terceira via entre capitalismo liberal e coletivismo marxista. Lembramos que não estamos... Eram os extremos. Exatamente. Não estamos numa situação particular da história e é sempre com atenção à historicidade que devemos de ler a doutrina social da Igreja. Nem sequer, continua o Papa João Paulo II, nem sequer uma possível alternativa a outras soluções menos radicalmente contrapostas. Ela constitui por si mesma uma categoria própria. Esta é uma tradução difícil do latim. A categoria própria. E o que é o por si mesmo uma categoria própria? É exatamente para dizer que não é fácil pô-la numa prateleira pré-existente. Mas depois o Papa, ao sublinhar que ela tem a finalidade que a sua finalidade principal é interpretar as realidades examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensino do Evangelho acerca da condição humana, da vocação sobre a terra e ao mesmo tempo transcendente da nossa existência, conclui dizendo: visa, pois, orientar o comportamento cristão. Ponto. Pertence, por conseguinte, não ao domínio da ideologia, aonde eventualmente ela se tinha encostado como ideologia católica nos inícios, nos debates ideológicos que, entretanto, existiam já à volta da questão operária em Leão XIII e depois em Pio IX, não ao domínio da ideologia, mas da teologia, e especialmente da teologia moral, que é exatamente a área da teologia que reflete sobre o agir humano na relação e no encontro com o outro. Portanto, é uma categoria que inspira comportamentos. Que inspira comportamentos e atitudes. Se os comportamentos são a exterioridade, as atitudes são aquilo que leva ao comportamento e para onde o comportamento aponta. Portanto, implica motivação e intencionalidade, o que é mais complexo. A doutrina social da Igreja aparece assim, mesmo com esta formulação um bocadinho estática. Noutros programas, lembro-me bem de terem acentuado essa ideia de que, apesar da denominação afligir um bocadinho os conceitos contemporâneos da doutrina social da Igreja, se calhar não é muito apetecível, é
exatamente um filão de reflexão dinâmico, atento, capaz de se adequar, de mudar, e só na mudança é que ele é verdadeiro e fiel ao Evangelho. Sendo um património da Igreja, faz parte também da missão evangelizadora da Igreja? Naturalmente, porque a missão da Igreja é sempre e só, diria, anunciar o Evangelho. E em que é que isso compromete mulheres e homens da Igreja? No conhecimento, por exemplo, da doutrina social da Igreja, é bom não fazer a distinção, por isso até se calhar o termo doutrina associa a outras coisas da Igreja, ou seja, no centro da fé cristã não está uma doutrina, está uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. E a fé diz exatamente a relação pessoal entre cada um de nós e Jesus, e esse cada um de nós é nós, Igreja, que somos. A Igreja é, como Igreja, que vivemos a fé. E como Igreja que anunciamos o Evangelho, com uma fé encarnada. Ou seja, se o Evangelho é anunciado nas nuvens, se é anunciado sem os pés na terra, se é anunciado sem a capacidade de transformar a realidade, mesmo que seja só, e isso bastaria, fermento na massa, não é verdadeiramente uma boa notícia, não é uma boa nova. E nesse anúncio, o texto também diz, o texto que citou o Padre Samuel Pereira de Almeida... Eu citei a parte final do número, o número é muito extenso. Da solicitude do Rei Social, o número 41, Exatamente. Não é? E é já após essa citação que se diz que é mais importante o anúncio do que a denúncia. É verdade, mas a denúncia continua a ser importante, ou seja... Há uma reflexão particularmente oportuna nestes tempos difíceis, que é que não podemos ser cães mudos, sentinelas adormecidas diante do mundo e das injustiças. Mas o anúncio da justiça e a construção da justiça é mais importante do que o mero anúncio das injustiças. Mas não podemos calar as injustiças. E nos tempos atuais... Nos tempos atuais temos que há muita estar injustiça para denunciar. Muito atentos a todas as circunstâncias e, sobretudo, tomar sempre o lugar e estar sempre ao lado daqueles que sofrem e são marginalizados e são os pobres ou os excluídos. Como conjugar? E são duas frases presentes neste número. Como conjugar essas duas afirmações? A Igreja não tem soluções técnicas, mas a Igreja tem uma palavra a dizer sobre estes temas sociais. Também é uma citação que já vem na continuidade. De facto, a palavra que a Igreja tem a dizer... é por ser, na feliz expressão da Populorum Progressio 13, de Paulo VI, uma perita em humanidade. Usou-se muito, mesmo na visita de Paulo VI às Nações Unidas, é por causa de um certo saber que a Igreja transporta na sua existência de séculos, que ela, e por causa do Evangelho, que ela não pode não deixar de ter uma palavra a dizer. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, diz que a reflexão em relação aos problemas mais urgentes, número 46 da Gaudium et Spes, deve ser feita à luz do Evangelho e da experiência humana. Quer uma não apenas fonte, uma das partes. Quer uma fonte, à luz do Evangelho, quer a experiência humana, tornam-na capaz de dizer uma palavra que não seja técnica, e, sobretudo, a solução, mas que ajude a caminhar com outros crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, na busca destas soluções que, de facto, às vezes são particularmente urgentes e são sempre relevantes. Propondo essa palavra, essas pistas de solução, a Igreja está a evangelizar? Estas pistas de não solução, estas pistas de caminho, não é? A Igreja não faz outra coisa senão evangelizar. A Igreja anuncia o Evangelho exatamente na busca, dando as mãos às outras pessoas, homens e mulheres de boa vontade, na expressão de João 23, a partir da encíclica que agora também faz 50 anos, da Pacem in Terris, exatamente porque acreditamos que antes de nós dizermos uma palavra à Igreja, já o Espírito Santo inspirou os corações
humanos na busca de uma vida também ela mais humana, mais fraterna, no mundo em que vivemos. Acredito que uma afirmação que está neste número, Solicitude de Direitos Sociais número 41, pode ser particularmente interessante, enfim, uma forma simpática de dizer para os dias de hoje, que os problemas sociais não se podem reduzir a problemas técnicos. Aquilo que nós enfrentamos nos dias de hoje, problemas de equilíbrio financeiro, por exemplo, que afetam depois a sociedade, têm consequência na sociedade, são resolvidos, na sua opinião, a partir desses dados técnicos, sem olhar os sujeitos? Nem na minha opinião, nem hoje, nem na opinião de ninguém, não é? Mas quando a encíclica foi escrita, ela, sim, era muito arrojada, porque era na altura em que, exceto honrosas exceções, da banda da economia, ouvíamos sempre dizer que a economia tem as suas leis, a sua autonomia, e tem, mas a reflexão ética não pode ser justaposta ou pressuposta, tem que estar intimamente ligada a todas as questões das relações económicas. Todas as relações económicas são relações humanas. E as relações humanas têm um componente ético fundamental. E é esse componente que nós vamos apresentando aqui em cada semana, nesta rubrica sobre a doutrina social da Igreja. Pastor Manuel Pereira de Almeida, muito obrigado. Muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias, onde apresentamos temáticas da doutrina social da Igreja. Já amanhã, outros temas da atualidade religiosa. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.